Olá, olá, sejam muito bem-vindos aqui no canal Somos Espiritismo do YouTube. Lembramos que o Somos Espiritismo tem lá no Instagram também e no Facebook, tá bom? Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para você ficar a par das nossas postagens e vê-las em primeira mão. Aqui é o Ed e nós no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema interessante desse livro aqui, ó, Para Rir e Refletir. Richard Simonetti, aquele saudoso irmão nosso, né, medianeiro, lá de Bauru, São Paulo, mas que hoje se encontra no mundo espiritual. E nós vamos tratar sobre um tema chamado Antes ou Depois, que fala sobre atividade sexual, né, em adultos. Então vamos embora lá para o texto? Antes eu queria lembrar para você o seguinte, que nós vamos postar vídeos não mais somente às quartas-feiras, como a gente havia falado no início, né, desse trabalho. Agora vai ser toda quarta-feira e todo domingo vai ter vídeo novo para você dentro dessa série que nós criamos, que é Histórias e Anedotas do Espiritismo, que é um trabalho que a gente lê historinhas, né, essas anedotas, historinhas que têm um fundo moral, com ensinamento, e que a gente explora, né, esse ensinamento, né, e tudo mais, certo? Agora sim, vamos embora lá para o texto. Antes ou depois? Um amigo reservadamente expôs-me a insólita questão. Quando me recolho ao leito com minha esposa, dúvida atroz me perturba. Devo orar antes ou depois de fazer amor? Se exercito a oração, o sexo parece-me sacrilégio. Se começo pelo amor, sinto-me culpado, inibido como um menino que não consegue encarar o pai porque fez travessuras. Temos aqui dois equívocos, diz o Richard Simonetti. Primeiro, imaginar que o sexo é sinônimo de pecado. Trata-se de lamentável atavismo psicológico que remonta à Idade Média, quando os teólogos o situavam como algo proibido, sujo, indecente, animalidade pura. Sexo, ensinavam, somente para a procriação. Breve, burocrático, sem fantasias, sem corpos nus, sem carícias, sem sensualidade. E advertiam: cuidado com o prazer, quanto mais intenso, maior o pecado. Marido de mulher bela e atraente que se cuidasse, corria o risco de arder no inferno. E como não podiam proibir o sexo, sob pena de extinguir a espécie humana, tratavam de reduzi-lo ao mínimo. Era proibido aos domingos, nos últimos meses de gestação, era proibido na amamentação e no período menstrual. As festas religiosas impunham prolongadas abstinências. 20 dias antes do Natal, 40 dias antes da Páscoa. E sempre surgiam novidades restritivas, o que deixava pouco espaço para a comunhão carnal. Quanto menos prazer, mais preservados os cônjuges. É o que eles acreditavam, viu? Havia penalidades terríveis e assustadoras, limitações físicas e mentais e doenças graves como a lepra e a tuberculose eram atribuídas à inobservância dessas regras. Certa feita, uma mulher mostrou a São Gregório de Tours seu filho cego e aleijado. Confessou em lágrimas, atormentada pelo arrependimento, que o concebera num domingo, dia consagrado ao Senhor. Esses teólogos! Sexo, amigo leitor, é maravilhosa obra divina. Não fosse por ele, não estaríamos aqui, mergulhados na carne em experiências compatíveis com as nossas necessidades evolutivas. Não há por que nos sentirmos culpados ao exercitá-lo, a não ser que aqui caímos no segundo equívoco, confundir amor com sexo. É algo comum nesses tempos de liberdade sexual mal conduzida, transformada em libertinagem. Quando alguém fala em fazer amor, está restringindo o relacionamento amoroso aos órgãos genitais. Como o amor é uma necessidade primária do ser humano, as pessoas empolgam-se com a atividade sexual, imaginando atender às suas aspirações afetivas. E exercitam inventividade quanto à forma, aos parceiros,
aos estímulos, tudo para evitar a rotina que esfria a relação. Muitos acabam na promiscuidade e no adultério, na perversão e no desajuste, com funestas consequências. Há uma lição elementar que tardamos em assimilar. Sexo é apenas parte do amor. Por isso, não deve vir antes dele, como quem coloca a carroça na frente dos bois. Quando o casal inicia um relacionamento pelo sexo, tende a envolver-se em impulsos passionais que inibem a razão e inspiram ardente anseio de acasalamento, sustentado por devaneios eróticos. Mas a paixão arrefece, passa breve e desaba no encanto, gerando frustrações, se não está presente o amor. Amar é querer bem de alguém, diferente do impulso passional que busca o próprio bem e a se expressar no prazer, sem cogitações mais nobres, sem perspectivas além da hora presente. Por isso, a essência do amor está em trabalhar pela felicidade do amado. Aquele olhar juntos na mesma direção, como explica Saint-Exupéry, que é 1900 a 1944, quando ambos estão interessados em dar o melhor de si mesmos, cultivando atenção, respeito, renúncia, dedicação, valores que sustentam a estabilidade da parceria e o bem-estar dos parceiros. Quando os cônjuges adotam essa postura, o sexo reduz-se às suas dimensões exatas. Valioso complemento da felicidade conjugal, aquele momento de intimidade em que se funde a comunhão espiritual com a conjunção física, e internas emoções que transcendem o efêmero prazer sexual. Casais assim podem orar antes ou depois, sem problema. O sexo permanece santificado no santuário do amor. É isso aí. Acabei de ler aqui uma passagem desse livro para refletir, de Richard Simonetti, que é Antes ou Depois. Eu quero chamar a atenção que esse livrinho aqui ele foi lançado em 2002, ou seja, tem 19 anos que ele foi lançado, e a visão do autor, né, sobre isso. Né? Conta uma dúvida atroz, né, de um parceiro, de um amigo, que ficava na dúvida, né, se ele deve fazer orações antes de ter relações sexuais ou se ele faz oração depois. Se ele faz antes, ele acha que atrapalha o desempenho sexual, né? Fica ruim, fica meio assim, sem graça. Agora, se ele faz a oração depois, ele fica envergonhado, porque ele sente que ele fez alguma coisa errada. Bom, é atavismos, né, da nossa vida por causa do passado, porque a gente vem de uma tradição, né, religiosa de mais de 500 anos, que é o catolicismo. E dentro do catolicismo foi muito ensinado para a gente no passado que o sexo é algo impuro, é algo sujo, né? É algo que realmente atrapalha a redenção espiritual do ser. E na verdade não é nada disso. No livro, o autor ele fala muito bem sobre essas questões, né, que o sexo não é nada impuro, não é nada sujo, é simplesmente a forma em que a gente dispensa carinho uns pelos outros. E ele defende que o sexo tem que ser feito dentro de um relacionamento amoroso. Defende assim que as pessoas devem se unir não por sexo, mas devem se unir por amor. O sexo é consequência natural disso aí. E claro, a gente vê que a história ela é muito 2002, né, claro, é muito levado para as relações heteroafetivas, né? Mas isso também vale para as relações homoafetivas também, claro. Os parceiros que estão interessados em contrair um relacionamento duradouro, seria interessante que eles buscassem uns aos outros, não pela forma do corpo, né, pelo shape, né, pelo sexo bem feito, não, mas sim pela pessoa, pelo sentimento que vai despertar por aquela pessoa, pelo amor, né, e tudo mais. Aí assim constrói-se relacionamentos sólidos, né? E ele também fala muito sobre quando o relacionamento é baseado apenas no sexo, né, na paixão, aquela coisa toda, acaba levando a gente para outras práticas, né, quando essa paixão já não é mais alimentada, né? Então, dentre elas, a promiscuidade. Infelizmente, nós temos, né, pessoas na nossa sociedade que acham que promiscuidade acontece sempre do lado dos homossexuais, né?
das relações homoafetivas, e não é. Tem muitos heterossexuais, até muito mais, se for olhar bem, que têm relações promíscuas, né? Afinal de contas, quantos casais heterossexuais a gente conhece aí que têm as suas aventuras, né, conjugais, aliás, aventuras extraconjugais, né, fora do casamento. Homens que mantêm, às vezes, até mais de uma amante, né, e continuam casados. Para quê? Para manter aquela visão de que é um cidadão de bem, cristão, que é uma pessoa de família, né, mas está aí. Infelizmente isso acontece, né? Eu não estou sendo hipócrita, né? Não posso ser poliana aqui também para dizer que não, que tudo é bonitinho. Não, de maneira alguma, isso acontece. O que importa aqui da história que a gente acabou de ler, do Richard Simonetti, é que os relacionamentos humanos eles têm que ser pautados em sentimentos nobres, né? Como o amor, por exemplo. Não interessando assim, né? Que tipo de relacionamento está sendo travado aí, né? E na relação sexual, uma vez que são dois adultos, que são pessoas capazes, né, e têm vontade própria, fique à vontade. O espiritismo, nós não tem essa coisa de proibir, assim, de falar que não pode num domingo, que não pode 20 dias antes do Natal, 40 dias antes da Páscoa, não existe isso. O importante é o seguinte, é o sentimento nobre, amor, respeito, carinho, certo? E quando o casamento já não está dando mais certo, já não está mais bom, não está legal, separa. Separa com dignidade, sai do relacionamento de cabeça alta, não de uma forma orgulhosa. Mas eu falo assim, de cabeça alta no sentido assim, de uma pessoa que está fazendo a coisa certa. Tanto o homem quanto a mulher. Ou os homens ou as mulheres, né? Quando se fala em relacionamento homoafetivo. Não deu, separa. É muito melhor separar do que viver na promiscuidade, na hipocrisia, naquela coisa assim de que não, eu me mantenho casado com a sua mãe até hoje e você está aqui me falando em separação, meu filho? Não, não é isso, gente. Se não dá para continuar juntos, é melhor separar, fazer a coisa certa, né, tranquilo e pronto, e esperar, ou contar com Deus que uma hora aparece um novo relacionamento, se a pessoa quiser um novo relacionamento, né, também, né, e é isso. E a vida é constituída disso, né, a gente não pode dizer que todo casamento tem que ser feito para durar para sempre, né. Assim como também quando a gente fala em relacionamento sexual também, é muito bom que as pessoas usem, se não quiserem, tiver na hora de ter filhos, né, filhos biológicos, usem métodos contraceptivos, né, isso é uma coisa que seria interessante que o casal conversasse entre si, né, se vai ser pílula, se o homem vai usar preservativo, ou então assim, se já tem filho, o homem vai fazer uma cirurgia de vasectomia, porque sempre é a mulher que faz, né, mas o homem também pode fazer. O casal é que tem que escolher a quantidade de filhos que vai ter. Não tem aquela coisa de falar assim, vocês se casaram e não querem ter filhos, né? Vocês vão ter muitos problemas na próxima vida. Não, nada a ver, gente, não, de maneira alguma. É o casal que escolhe. E também, assim, se mais tarde mudarem de ideia, que não, realmente a gente quer ter filho, por que não adotar? Filho adotivo é filho do mesmo jeito. Ele vai amar, você também vai amar esse filho e vai ser uma relação muito boa, vai ser família do mesmo jeito, por mais que alguns venham falar alguma coisa assim errada sobre isso, não tem nada a ver. Nós conhecemos pessoas que têm muitos filhos adotivos e isso dá certo, né? Muito certo por sinal. Conhecemos pessoas que são casadas e resolveram não ter filhos e vivem felizes, tranquilamente, não tem problema. A questão é se entender e tratar essa questão e tratar isso com respeito, né? E pronto. Vale a pena sim a gente levar a vida de maneira assim que a gente consiga dentro de um relacionamento a gente crescer, evoluir espiritualmente. Mas há aqueles também nos dias de hoje que são pessoas que querem ficar sozinhas, não querem, né, se relacionar. Se sente feliz em ter amigos, ter mãe e pai perto, irmãos perto, e até assim, fazer a adoção solo, né? É o pai solo, a mãe solo, porque existe homem que não é casado e que adotou filhos, e existe mulher também que não é casada e que adotou filhos também. A legislação brasileira permite isso, e não tem problema nenhum, sabe? Você ser mãe solo, pai solo, não tem problema nenhum. O amor está acontecendo, o amor está acontecendo aí, você entende?
Eu já falei em outros vídeos aí que Chico Xavier, ele não foi casado, mas ele adotou filho, né? Teve filho adotivo, né? Que inclusive cuida lá da casa dele até hoje, que hoje é um museu, né? Tal. Divaldo Pereira Franco, também ele não se casou, mas ele adotou mais de 600 filhos, né? São os filhos dele que ele criou na Mansão do Caminho, lá na Bahia, e que tá lá, não deixa ele sozinho, e ele tem aquela vida movimentada com os filhos e também o trabalho que ele desenvolve, então aquela coisa maravilhosa, bonita. É tudo questão de você fazer, o que você for fazer, faça com amor, não faça com revolta, não faça assim com sentimento de culpa, com sentimentos assim de que você se sente inferiorizado, não, de maneira alguma. Deus nos deu a vida para que a gente faça a sua gestão, a gente faça dela um elemento de desenvolvimento, para que a gente cresça. E é bom a gente crescer com amor. Não interessa se é o amor entre homem e mulher, se é o amor entre dois homens, se é o amor entre duas mulheres. Não interessa se é o amor de uma pessoa sozinha com seus filhos ou com as pessoas que ela vive junto, né? Os irmãos, primos, família, né? Interessante fazer tudo pautado no amor, isso é interessante, certo? Agora voltando, né, para a historinha lá do fazer oração antes ou depois do sexo, isso não interessa. O sexo em si já é uma oração. Aquela comunhão sexual lá que é feita com amor, com carinho, com dedicação, sabe? Assim, de felicidade de estar junto com aquela pessoa, né? Seja duas mulheres, dois homens, um homem e uma mulher, aquilo já é a oração. O orgasmo, acho que Deus deu para nós como um grande presente, né? Que a gente sente tudo. Agora é bom usar direitinho, né? Usar assim, de uma maneira que faça com que a gente cresça, evolua, né? Tem um livro que até fala Sexo e Evolução, se não me engano, do Divaldo Franco, e ele traz esses ensinamentos, certo? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você não gostou, também comenta. Eu preciso saber o que você está pensando, se você está gostando ou não dos vídeos, até para eu me melhorar, para eu ser uma pessoa melhor nisso, tá? E se você é novo aqui no canal, se inscreva, por favor. Vamos chegar a 300 inscritos, tá bom? E uma notícia que eu falei lá no começo, vou falar aqui agora. As pessoas têm falado que esses vídeos sendo postados na quarta-feira é muito pouco. Então me pediram para repensar esse modelo. Então eu repensei e é o seguinte: nós vamos ter vídeos toda quarta-feira e todo domingo, certo? Nessa série Histórias e Anedotas do Espiritismo, certo? Toda quarta-feira e todo domingo eu vou postar esses vídeos, logo de manhã cedo. Aí, se você se inscrever e ativar o sininho, você vai ficar sabendo quando eu postar os vídeos e vai ver em primeira mão, tá certo? Então, muito obrigado pela sua presença aqui, tá certo? Um grande abraço e fui! Tchau, tchau!